Estamos ao vivo. Será que tá pegando direitinho? Era para colocar um pouquinho mais pra cá. Ai, peraí. Eu não liguei aqui ainda. Agora. Apenas pedra. Foi a primeira a entrar. Eu acho que agora tá no centro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Com minha caneca aqui da Obá Omo Sangô Solar. Minha caneca de papai Sangô. O dono da justiça. Vamos conversar hoje. Eu tinha que fazer uma live ontem, não consegui. Porque anteontem eu fui tomar minha vacina, que eu tô protelando há muito tempo, porque eu não queria tomar. Eu sou a pessoa mais frouxa da face da terra. E quando eu vi os colegas tomando e sentindo dor de cabeça, ficando de cama, eu disse, eu não vou tomar essa peste. Eu não sei ficar doente, não gosto. Aí fui tomar, pedindo a Nanã pra cuidar de mim. Ô, minha mãe, não deixa eu ficar de cama, não deixa eu ficar doente assim. Pedi, viu? Pedi tanto e consegui, porque consegui não ficar de cama. Eu não tive febre, eu tive uma sensação de febre. O que eu tive muito foi sono. Tive muito sono, muito sono. Anteontem mesmo, quando eu cheguei da rua, eu fui dormir cedo. E eu não sou de dormir cedo, só durmo tarde. E aí eu tive muito sono. E ontem tive dor de barriga, uma dor. Passei a noite toda me enchendo de chá de boldo, chá. Eu sei que quando acordei hoje ainda estava sentindo um pouquinho, mas agora estou de boa. Não tomei mais chá hoje, ontem tomei um analgésico também, porque o corpo estava com aquela sensação de febre, apesar de eu não estar com febre, melhorei. Estamos aqui hoje, né? Vamos esperar só mais um pouquinho, as pessoas estão entrando aí, eu tô vendo, pra gente conversar sobre Malcolm X. Ah, vocês estão vendo aqui a minha bandeira RBG, que de hoje, que todo dia eu esqueço de botar. Hoje eu consegui, coloquei o nome da escola, não dá pra vocês verem direito porque a câmera tá ao contrário, né? Tá como selfie, mas aqui está escrito Quilombo Longa, que é o nome da escola, né? E tem até o símbolo ali do lado. Tá na página. Na página Quilombo Longa vocês vão ver direitinho. Já curtiram a Quilombo Longa? Já comecei a fazer posts na página da Quilombo Longa. Tava falando isso agora, Maurício. Tô bem melhor. Oi, Sedom. Obrigado, Marcos. Obrigado. Marcos é meu novo amigo de infância. Cheguemos. É isso aí. E aí vocês vão ver lá na página da Quilombo Longa o primeiro livro que eu escrevi. Que eu fiz, né? Porque na verdade eu já tenho livros escritos, só não são publicados, livros de literatura infantil. E eu fiz esse livro artesanal em EVA, contando um Itã de Exu. Quem curtiu a Quilombo Longa tá vendo lá. E não é só isso não, viu? Esses materiais que eu vou fazer e vou postar lá na Quilombo, são materiais para dar aula, para ensinar mesmo. E aí tem toda uma sequência didática que eu acredito que vai durar um mês, só a partir desse Itã. Pensa aí as crianças aprendendo história, geografia, ciências, português, matemática, artes e valores africanos, todos através desse Itã de Exu. E não tem só isso, tem muita coisa, porque como eu disse a vocês, é um comprometimento meu, né, de fazer. Pensou que fosse pequeno o livro? O tamanho dele, olha, ele tem 16 páginas.
E o tamanho dele é metade, um pouco menos da metade de uma folha de EVA cada folha. Um pouco menos. É grande. Eu posso fazer até maior, mas ele não é pequenininho não. Ah, eu tô tão apaixonada. Meu primeiro livro, eu fiz uma poesia com o Itan e tô apaixonada. Tô apaixonada mesmo. Não é uma coisa fácil, porque a gente está criando formas de educar de forma preta, né, com coisas pretas, né? Eu tô fazendo, como é que eu posso dizer? Tô tentando fazer um audiovisual artesanal, né? E eu acredito que vai funcionar, né? Tô tendo ajuda de alguns amigos, depois eu vou divulgar as pessoas, que ninguém consegue fazer nada de forma autônoma sozinha. Ninguém consegue, né? Hoje mesmo eu tava aí procurando ilustrador, já achei Marcos aí, já tô babando em Marcos para poder fazer as ilustrações dos meus livros, né? Das coisas que eu preciso fazer para os meninos. O tema de hoje, bonito, que você não sabe, é o nacionalismo negro de Malcolm. O nacionalismo negro de Malcolm não tem nada a ver com o sistema de supremacia branca. E eu queria falar sobre Malcolm, eu sempre falo sobre Malcolm, mas ontem, que era para ser a live ontem, era para mim uma missão falar sobre ele, porque ontem foi aniversário de Malcolm, né? Dia 19 de maio. Malcolm era taurino. Um taurino bem diferenciado. Que parece que não tinha tanto sono, nem comia tanto, nem era tão egoísta, mas era muito família, e taurino é muito família mesmo, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Eu já vi que tem uma galerinha aí, então a gente vai começar, né? Tomar um pouquinho de água. Vão sim, Marcos, estou empolgada. E ainda tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas é uma coisa leve. É aquela coisinha enjoada, também porque eu tô fazendo muita coisa e às vezes eu passo da hora de comer. Agora mesmo de noite eu não comi ainda, e meu horário de comer é 6 horas da noite, porque eu faço jejum intermitente. E aí não comi, tô aqui morrendo de fome e vim fazer a live, né? Eu queria falar primeiro sobre Malcolm, sobre a pessoa de Malcolm, para poder exaltar, reverenciar essa nossa referência. Porque Malcolm tá pra mim como Garvey. Eu sou completamente apaixonada por Garvey. Assim, é a minha maior referência. E Malcolm, ele tinha muito de Garvey. Então eu consegui fazer essa relação. Toda vez que eu assisto algo, leio algo sobre Malcolm, eu vejo quanto Garvey tem influência na vida dele. Mas por que tem? Primeiro, o pai dele era da Unia. Mas ele não teve essa relação com o pai, porque o pai, quando morreu, ele era muito novo. Mas a Nação do Islã e outras organizações pretas nasceram tendo a Unia como referência. Então, tem os mesmos valores. Eu fui colocando aqui algumas referências de Malcolm que está no mesmo nível de Garvey, né? Primeiro, defendia que deveríamos conhecer sobre nós mesmos para termos orgulho. Malcolm, ele fala o tempo inteiro sobre isso, que o homem que tem conhecimento de si mesmo, ele passa a ter orgulho racial, né? Ele fala da própria experiência dele, de que ele estava perdido e ele foi encontrado a partir do momento que ele começou a ter conhecimento sobre si. E é verdade isso. Inclusive tem... aliás, eu vou deixar isso mais pra frente, que é uma parte muito interessante que eu vi do documentário que eu tô assistindo sobre ele, mas eu vou deixar mais pra frente. Que não deveríamos implorar para fazer parte das coisas dos brancos, mas somos capazes de fazer nossas próprias coisas. Tanto o Garvey como o Malcolm diziam a mesma coisa. A autossuficiência, a autonomia, não temos necessidade de ficar implorando para o branco, né, como os integracionistas fazem. Não temos nenhuma necessidade de pedir ao branco para nos incluir no mundo desgraçado que eles criaram, né? Terceiro, que devemos amar o que somos, nossa cor, nossos traços, nossos cabelos,
né? Esse discurso que ele faz, quem te ensinou a odiar o que você é? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele, o seu nariz, a sua boca? Quem te ensinou a odiar o seu cabelo? Ele meteu muito nessa ferida, o dedo nessa ferida das pessoas pretas que passam a vida amando branco e querendo ser branca. Esses dias eu assisti um vídeo de uma tal de Barbie brasileira, ridículo demais. As pessoas defendem muito o direito da pessoa fazer o que quiser da vida dela. Mas quando você quer clarear sua pele é porque você não ama a sua pele. E essa mulher, ela não só clareou a pele dela, como ela vende produtos clareadores para outras mulheres. É muito bizarro, porque isso é auto-ódio. Quando você ama o que você é, quando você sabe de onde você veio, você não fica tentando ser diferente, você não fica tentando se adequar. E Malcolm, ele botou o dedo nessa ferida numa época que era muito mais forte do que hoje, as mulheres não gostarem de si, os homens não, até os homens alisavam o cabelo. Inclusive ele alisou o cabelo, né? Procure, Paula. Barbie brasileira, tudo na casa da mulher rosa. Ela tem uns lace de cabelo bem loiro, bota silicone e clareia a pele. É uma coisa ridícula, é uma coisa muito triste, sabe? Arnaldo, sua foto de hoje, você trocou a foto do perfil. Eu pensei que era Che Guevara, eu ia dizer Che Guevara na minha live. Na minha live não tem marxista. Oi, Jajambo, seja bem-vinda. Tava faltando uma risada, agora eu vi a foto de... Obrigado, amor. Obrigado. Denunciava que o branco queria nos dividir para governar e que é o maior propagador de ódio e causador de nossas desgraças. Ele sempre dizia assim... A maior arma do branco é nos dividir para governar. Isso é certo. Peraí, Sedom Paul Kagame, presidente da Ruanda, proibiu a entrada desse tipo de cosmético no país. Kagame é um cara incrível, muito bom. Ainda bem. Mas ela é brasileira. Essa daí é brasileira. Ah, ordinário. Repetiu o tema. Tome vergonha. Nacionalismo negro de Malcolm não tem nada a ver com o sistema de supremacia branca. Eu vou falar sobre isso, mas por enquanto estou falando um pouco sobre as características de Malcolm relacionadas a Marcus Garvey, para poder dar uma introdução, porque ontem foi aniversário de Malcolm e a gente precisa falar sobre Malcolm, né? Investiu toda a sua energia dia e noite para efetivar aquilo em que acreditava. Quando Malcolm se libertou, quando ele se entendeu um homem preto, quando ele percebeu a loucura que era a vida dele antes e ele passou a ter um caminho, ele se dedicou dia e noite para que outras pessoas também conhecessem esse caminho, para que outras pessoas se encontrassem e aprendessem, né? Isso é muito importante, porque eu sempre digo aqui para vocês, não fique com conhecimento para você, multiplique isso, passe esse conhecimento para outras pessoas, porque não é possível que você acredite que só você é que estava alienado. Nós somos um povo dividido, desconectado daquilo que nós somos. Então é necessário investir a nossa energia nisso. O que é que eu sei fazer, que eu posso usar para trazer as pessoas à luz, para trazer as pessoas a aprender sobre si, aprender sobre de onde veio, sobre a sua cultura, sobre a sua história. Eu sou professora, então eu estou utilizando aquilo que eu sei para fazer aquilo que é necessário ser feito. Malcolm queria ser advogado e ele utilizou esse talento que ele tem, essa eloquência para defender o povo, para falar, para trazer o povo até o lugar que ele chegou, que é um lugar de libertação, de se entender, de se conhecer, de conhecer algo que está acima de tudo que ele aprendeu antes na vida de vigarice que ele tinha. Principalmente aprender a não confiar nos brancos, que isso é muito importante. Eu não coloquei ali
Não perturbe e as notificações estão chegando. Ah, essa bandeira é linda mesmo. Vocês já repararam que tudo que eu faço é assim, né? Preto, vermelho e verde. Inclusive o livro, repare, ó. É vermelho, verde, tem os detalhes pretos, né? O alfabeto que eu tô fazendo também, porque isso aqui vai ser minha sala de aula. E aqui eu vou fazer os vídeos da Quilombo, né? Inclusive toda terça-feira eu vou fazer vídeos na Quilombo para falar sobre educação preta. Então, mesmo você que não seja educador, mas é pai, é mãe, é tio, é responsável, é educador do seu povo, porque para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, então todos nós somos educadores. Vão toda terça-feira assistir, em vez de assistir na Papo de Preto, vai assistir na Quilombo Longa os vídeos que a gente vai, as lives que a gente vai fazer sobre educação. E tem muita coisa para fazer. Eu tô lendo os livros que eu comprei para a biblioteca. Quem foi lá na Quilombo Longa já viu que o nome da biblioteca é Marcos Garvey. E aí, lá tem muito livro com branquice, sabe? Tem muito livro podre, que banaliza a escravização, que torna isso uma coisa suave. A gente não precisa disso. Nossas crianças não precisam disso. Então eu vou falar sobre esses assuntos toda terça-feira na Quilombo Longa, certo? Pronto. Malco tinha muito senso de humor, firmeza de caráter, era comprometido, dançava muito bem. Eu não sabia disso nesse documentário que eu tô assistindo. Já falei pra vocês, é Make It Plain. Malva dançava e arrasava, as meninas não aguentavam ver. Pense, eu também não aguentaria, porque eu amo um homem que sabe dançar, acho lindo demais. Reconhecia que ter sido preso não o feria porque se transformou. Tem uma frase que ele diz assim, que a desgraça não foi ter sido preso. A desgraça seria se ele continuasse nessa vida. Então quer dizer, você vai errar sempre. Mas o que é que você vai fazer com esse erro? Então olhar para Malco é entender isso. Que a gente vai errar, mas a gente precisa acertar depois. A gente precisa utilizar esse erro para sermos melhores, né? Meti a dança, né, Max? Adoro! Só o conhecimento nos faz obter orgulho racial. E Malcolm se dedicou a fazer muitas pessoas a conhecer a verdade sobre si. E foi para as ruas pregar. Diz que na época que ele começou a falar, a pregar pela nação do Islã, os assentos estavam sempre vazios no Harlem, né? E aí, quando ele começou, ele foi pra rua. Quem assistiu o filme vê que ele aborda as pessoas até na frente das igrejas. Ele vai, aborda as pessoas na rua e conversa e começa a falar sobre orgulho. Começa a falar para essas pessoas que elas não precisam esperar pelo céu. Que o inferno e o céu é aqui mesmo, que quem causa o inferno é o branco, que enquanto a gente está esperando o paraíso depois da morte, o branco está vivendo um paraíso aqui na terra. Então ele abordava as pessoas e ia falando essas coisas porque ele sabia a urgência de que o preto se libertasse mentalmente. Sabe o que igual evangélico? Que evangélico ele acredita tanto que Jesus é a salvação e que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que ele passa a vida se dedicando a pregar isso. Então, por que a gente que conhece a verdade sobre nós mesmos, a nossa cultura, a nossa história, não também tiramos o nosso tempo para nos dedicar a fazer com que outras pessoas acordem, saiam dessa alienação, dessa branquice toda que a gente foi deseducado? A gente precisa entender essa urgência. É urgente. Quando eu vejo os posts do meu Facebook de 2019 para trás, 2018, 2017, 2016, 2015, quanta bagaceira, quanta branquice, quanta coisa horrorosa que eu acreditava. Sabe? Então, se a gente conseguiu chegar nesse nível de consciência, a gente tem que pensar que outras pessoas também precisam chegar. E o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Porque eu precisei de gente que me provocasse, gente que me dissesse as coisas, que metesse a verdade na minha cara. E eu estou fazendo o que para fazer outras pessoas chegarem a essa verdade?
Na hora nem vai pro céu, né, Paula? Já pensou? Passa a vida toda dizendo que se você não aceitar, você vai pro inferno e depois a pessoa chega, morre e ela vai pro céu. Se a gente acreditasse nessas coisas, né? As pessoas passaram a ter uma nova noção de masculinidade e feminilidade. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente perdeu isso. Quantos dos nossos não entendem o sentido de família, de comunidade, de coletividade, de papéis, de educação? E aí o homem preto, tanto na época de Garvey como na época de Malcolm, também tem isso falando sobre Khalid Mohammed, quando você assiste os vídeos dele, diz a mesma coisa. Eu era cachorra velha da esquerda, eu também era da esquerda, petista, doente, eu era doente demais. E aí o que acontece? Deixa eu beber água, porque falando demais. Diz que o documentário sobre Marcos Garvey bota isso bem latente, que as pessoas passaram a ter orgulho de ser preto. Os homens passaram a ter orgulho de ser homem. Passaram a deixar a vida de drogas, de criminalidade. Foi o que Malcolm fez, que era criminoso, era vigarista, era trapaceiro. Até os irmãos e irmãs darem umas em mim para eu acordar. Eu também fui assim. E aí o que acontece? Essas pessoas passaram a enxergar o papel do homem preto na comunidade preta, o papel da mulher preta na comunidade preta, a se unir, a ser família, sabe? A querer, como é que eu posso dizer? Ter uma família estruturada, autossuficiente. Tudo isso a gente começa a ter depois que a gente começa a conhecer a verdade, porque a gente está muito impregnado de teorias brancas, muito impregnado de feminismo, esse negócio de meu corpo, minhas regras, e embora viver à toa, nada de família, vamos comer todo mundo. Não que eu desvalorize o prazer, pelo contrário, eu sou sagitariana, prazer é uma coisa pra mim que é prioridade. Só que a gente precisa entender o papel que a gente tem na educação dos nossos. Família é poder. A família estruturada, ela é poderosa. Quando se fragmenta as famílias, se causam vários problemas. Lembra quando eu falei sobre masculinidade preta, que o governo dos Estados Unidos começaram a prender um monte de homem preto, e aí começou a desestruturar as famílias, não tinha mais um mantenedor, não tinha mais aquele que educava. Aconteceu isso com a família de Malcolm, quando mataram o pai dele, que o pai dele era aquele homem que impunha respeito e responsabilidade aos filhos. 7 filhos não é fácil criar, então ele dava responsabilidade a todo mundo, cada um tinha a sua independência, e aí quando o pai de Malcolm morre, perde essa referência masculina. Então quando a gente começa a ter conhecimento de si, conhecimento da nossa história, da nossa forma de viver, da forma comunitária de viver, a gente passa a ter famílias sadias, com mais estrutura, né? Isso é importante. As pessoas podem achar que não, mas família é importante. Por isso que às vezes você vê debaixo de pau de pedra, mas os brancos querem manter o relacionamento. Você vê até traindo, mas não larga. Porque se separar, desestrutura. Perde os bens, tem que dividir, aquela coisa, desestrutura tudo. E nós ainda não entendemos o quanto família é importante para estruturar a nossa sociedade preta. Não é à toa que os brancos amam chamar nossas famílias pretas de desestruturadas. Exatamente. Mas eles é que fazem isso. Eles desestruturam nossas famílias. Eles pegam nossas crianças, mandam para conselho tutelar, tira filho de mãe, de pai. Entendeu? Eles prendem nossos homens. E aí o que acontece? Eles desestruturam tudo e depois ficam dizendo que nós somos desestruturados como se fosse culpa nossa. Entendeu? Exatamente isso, Marco. Eita, gente, eu acho que eu tô falando demais, não?
A garganta não tá boa, não. E aí, saindo de Malco, porque a gente vai falar de nacionalismo preto, eu quero falar sobre a Nação do Islã, que é uma organização preta, tal qual a UNIA. E muita coisa que a UNIA fazia, a Nação do Islã também fez. Quando a gente vai falar de nacionalismo preto, a gente precisa falar de organização preta. A gente não vai conseguir ter uma ideologia preta forte se não tivermos organizações fortes, estruturadas, organizadas é redundante, mas com planejamento estratégico para que a gente crie uma sociedade preta, sabe, com tudo que é necessário para a gente não precisar dos brancos. E aí a Nação do Islã, assim como a UNIA, não era permitido ter gente branca. Isso é importantíssimo. Porque tem até um meme que eu coloquei, não fez esses dias, em que a morte entrando em várias... A morte era o branco. E entrando em várias portas de coisas pretas, no funk, no samba, na capoeira, não sei, e ia deixando um rastro de sangue. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente tem que... Não, menina, vamos deixar, porque nós somos amor, né? Vamos deixar entrar, quando é no terreiro, deixar não tem cor. Tem que tem o branco entrar, sabe? E a gente vai deixando o branco fazer o caminho deles naquilo que é nosso. E depois, ó... A noia é muito forte. Ninguém se sente com eles, se mete com eles no Zéua. Isso mesmo, vou falar sobre isso. Eu vi. Então a primeira coisa que você entender é isso. Nas nossas organizações, nos nossos espaços, não pode ter branco. Ah, Manu, mas se algum branco quiser financiar sua escola, eles que depositem lá, a conta tá lá. Deposite. Agora não espere que eu diga que você fez uma doação, que eu deixe você entrar no espaço e fazer alguma coisa, que você tenha protagonismo. De forma alguma, sabe? Não entra. Se eu fosse um Yalorixá no meu terreiro, nem na porta eu entrava, sabe? Não pode. Gente, se você abre uma escola preta, o nosso currículo tem que ser preto. As pessoas que trabalham, que educam, tem que ser preto. Exatamente, Marcos. Financie caladinho. Porque se é para educar criança preta, e eu entendo que cada pessoa dentro de uma escola é educador, do porteiro à direção da escola, todo mundo tem que ser preto. E todo mundo tem que entender sobre o nacionalismo preto, sobre o panafricanismo, para chegar e fazer a coisa certa. Sabe? Não é financiamento, é reparação, também acho. Inclusive tem uma amiga minha, eu tenho até amigas brancas, tá vendo? Eu não sou racista. Pois é, eu tenho uma amiga minha, quando ajuda preta é porque quer holofote. É isso mesmo. Eu observo que os pretos do Zéu são mais unidos que os brasileiros, são não. Mas também tem um contexto isso. Vamos pra frente. Olha, eu tenho uma amiga que é branca. Esse celularzinho que vocês estão vendo que eu tô fazendo o vídeo, foi ela que me deu. Quando o meu quebrou, ela disse, Manu, compre outro que eu vou pagar. E ela, em momento nenhum, ela tem a ousadia de chegar nas minhas coisas, sabe? Para poder ficar tentando ter protagonismo, para dizer que ela fez alguma coisa por mim. Sabe, ela já disse que quando acabar de pagar o celular vai continuar dando para poder financiar o projeto, mas você não vê, ela sabe o lugar dela. Ela disse para mim, eu sei que eu devo a vocês. O meu povo branco, desgraçado, deve a vocês. Então, é isso aí. Entendeu? Deve mesmo. Então, a gente precisa entender que é a primeira coisa, não se mete. Branco não tem protagonismo. Eu fico doente quando eu chego nos grupos de preto. Beleza negra. Aí você vai começar a postar coisa de branco ou deixar branco entrar e branco lá postando foto, se aparecendo. A beleza não é negra, porra. Sabe? Panafricanismo, espiritualidade. Aí tem branco. Eu digo, gente,
Panafricanismo. É tudo africano, é tudo preto. Como é que pode vocês permitirem que gente branca entre nesses espaços? Sabe? É muita incoerência. A gente precisa parar com esse negócio. Ah, nós não somos preconceituosos. Não é preconceito. Sabe? Não é preconceito. É conceito. Você sabe que o branco entra onde entra, fode tudo. Então não deixa ele entrar, porra. Não é preconceito. Eles já deram várias provas de que eles são isso. Sabe? A capoeira orgânica é ótima. Deus é mais. E capoeira gospel tem tudo, né? Depois dessa questão tem a Nação do Islã era autossuficiente e financiada pelos pretos. Então vamos entender que nossas coisas não vão acontecer se a gente não coçar o bolso. Porque 20, 30, 50, 100, 500, 1000, cada pedaço de cada um da gente que pode dar, quanto pode dar, vai fazer as coisas acontecerem. Esse negócio de, eu não vou doar, tanta gente que doa para a igreja, sabe? Quando as nossas coisas pretas não quer doar não, financiar coisas que vão te beneficiar, porque é coisas para o nosso povo, sabe? Então a gente precisa começar a entender isso, que a Unia não era grande, não tinha frota de navio, jornal, escola, fábrica de bonecas, à toa. Era porque os membros financiavam, pagavam a taxa. A Nação do Islã, a mesma coisa. Depois de cada palestra, cada coisa que tinha, cada evento que tinha, passava tipo um balde, uma coisa assim, e as pessoas iam colocando dinheiro ali dentro, sabe? A gente precisa entender que não se faz autonomia sem financiamento. Os brancos se financiam. Você vê o empreendimento ali pensando que fulano tirou do bolso dele? Não. Foi outro fulano que tem interesse naquilo que financiou. Foi uma entidade, foi um banco, mas por que ele financia? Porque ele vai ter retorno. E nós precisamos entender que nós também vamos ter retorno. Cada coisa nossa que a gente financia, a gente tem um retorno cultural e tem retorno muitas vezes financeiro. Porque se eu consigo, vamos dizer, eu tiro R$1.000 e dou para uma pessoa abrir um negócio. E o negócio dessa pessoa prospera. Essa pessoa já vai empregar outros pretos. Eu estou ajudando o meu povo. Ele tem seus próprios bairros, escola, universidade, hospital, grupos de autodefesa, de colocar inveja, necessitando de educação financeira preta. E eu vou falar sobre isso e Ângelo já falou. Você é muito ousado, garoto. Tô brincando. A Nação do Islã criava vários negócios na comunidade e se tornou o maior império de empresas pretas do Zéua. Várias pessoas abriram restaurantes, mercearias, lojas. Pense aí. A Nação do Islã tinha um dinheiro. Aí vamos dizer, eu quero abrir uma escola particular, que não é o meu caso. Essa organização da qual eu faço parte, a Nação do Islã, pegava esse dinheiro, financiava a minha escola. Pegava o dinheiro e financiava o restaurante de outro irmão. Financiava a loja de outro irmão. Financiava o restaurante de outro irmão. Olhe como isso gera poder para o nosso povo. São várias pessoas criando negócios, sendo autossuficientes, seu próprio bairro, com seus próprios negócios, sem precisar do branco, sabe? Consumindo dentro da sua comunidade. Isso é poder, sabe? Isso é poder. Então, quando se diz assim, vamos financiar, é porque é necessário. Eu tenho um projeto, a incubadora de empreendedorismo, quem me acompanha no Face sabe que a incubadora de empreendedorismo é para pegar projetos de empreendedorismo de pessoas pretas. Eu ainda não comecei, porque a ideia eu estou esperando o dinheiro que eu tenho para receber entrar, para eu começar a financiar. Vamos dizer, eu vou dar o primeiro R$1.000, R$2.000 do negócio de uma pessoa preta. Essa pessoa vai dar um retorno. Se ela fosse pegar R$2.000 no banco, ela ia pagar 4, 5, né? Em várias parcelas. Aí ela paga um valor simbólico para esse dinheiro voltar para a incubadora.
E esse dinheiro que volta para a incubadora, junto com outras doações de outras pessoas, vai financiar outros negócios. E aí a gente vai nesse ciclo de financiar o negócio de um, negócio de outro. E não é só isso. O comercial Terra Preta, Loja, né? É Loja, que é Yorubá. Terra Preta, que é esse projeto que eu quero criar, não vai só financiar, vai divulgar, vai ensinar educação financeira, vai ensinar como a pessoa não quebrar, não sobreviver nos primeiros meses do dinheiro dessa empresa, entendeu? Para poder não quebrar. E aí a gente vai se ajudando. É um projeto que eu tenho já de muito tempo, né? Que eu sei que não vai ser fácil e eu sei que muita gente pode não acreditar, mas eu acredito. Eu não comecei ainda para poder não dizer que eu tô pedindo dinheiro dos outros e não tô fazendo nada. Então, eu vou começar com dinheiro meu. E aí a gente vai depois agregando outros irmãos. Porque, por exemplo, se a gente tem uma organização com 50 pessoas, essas 50 pessoas dá todo mês 100 reais, vamos dizer. São 5 mil reais. Você pega esses 5 mil reais e você pega os projetos das pessoas. Tem gente que tem projeto de 1.000, projeto de 2.000, projeto de 3.000. Depende do que você vai abrir. Vai abrir um salão de beleza, vai abrir uma esmalteria. Entendeu? Vai fazer delivery. Você precisa fazer o projeto, saber quanto é que vai gastar. E desse dinheiro você investe no projeto do irmão. Além de você receber a doação de outras pessoas, o irmão também vai ter que dar um retorno. Isso é conhecimento ancestral. Porque se você for olhar o sistema de caixa que tinha no Brasil para comprar alforrias, era desse jeito. Cada irmão todo mês botava um dinheiro e foi assim que foi criada a Caixa Econômica. E esse dinheiro todo mês era tirado para comprar uma alforria. A gente faz esse sistema de caixa aqui para aprender para juntar dinheiro. Eu não sei juntar dinheiro, então o que eu faço? Eu entro no sistema de caixa. Aí todo mês eu dou 220, quando chega no meu ponto eu pego 1.200 reais. Vocês conhecem esse tipo de sistema, né? De juntar dinheiro? Eu sempre faço aqui, né? Então, a gente precisa pensar nesse sistema financeiro. Existem vários sistemas financeiros africanos que são maravilhosos. Tem o Esusu, né, Sadom, que a gente estava lendo outro dia. Tem esse nigeriano que a pessoa, tipo esse Itan de Exu, que Exu passou 16 anos com Oxalá, aprendendo o ofício. Depois Oxalá começou a tirar a parte dele para dar Exu, né? Aí Exu também ficou rico. A mesma coisa os nigerianos fizeram depois da guerra. O empresário pega um menino de uma família de baixa renda, esse menino passa 8 anos com ele. Quando acaba esses 8 anos, ele pega um dinheiro e injeta no negócio desse menino. E esse menino passa a ter uma empresa também. E já aí ele vai ter uma empresa com autonomia, porque ele passou 8 anos aprendendo a gerir uma empresa. Sabe? A gente precisa olhar para as nossas coisas para começar a fazer as coisas direito, sabe? Mas deixa eu sair disso, que senão a gente fica falando, a gente entra em várias coisas, né? Vai pegando vários links assim quando a gente vai falando sobre autonomia, sobre financiamento de nossas coisas, e aí a coisa vai fluindo, né? E eu tenho me interessado muito em estudar essas coisas porque eu não sou boa com dinheiro, né? Eu tenho uma vida, porque eu fui muito burra a minha vida toda com dinheiro, e hoje é que eu tô aprendendo sobre essas coisas, porque eu preciso fazer isso. Eu tenho o sonho de ver a minha comunidade e outras comunidades autônomas, sem depender de intervenção do Estado, sem depender de favores de branco, né? Cada um trabalhando e cuidando de sua vida e cuidando da aldeia, cuidando das pessoas da comunidade. Vamos lá. Também tinha o próprio jornal e o controle da comunicação preta que deveria chegar à comunidade. Eu lembro de uma parte que Malcolm, ele não só criou um jornal, como ele pegava outras pessoas pretas que tinham jornais e conseguiu inserir a mensagem da Nação do Islã em outros jornais pretos. Então você também trabalha em rede, não é só essa organização. Isso é muito interessante, porque eu não preciso ser inimiga de outras organizações, eu preciso colar com outras organizações pretas para que a coisa flua.
Então Malcolm, ele pegava a notícia que estava no Jornal da Nação do Islã e conseguiu colocar em outros jornais pretos da época. A gente precisa fazer com que a informação que chegue para o nosso povo seja uma informação coerente com as nossas coisas. Porque a informação que a gente ouve é deturpada, é branca, tem uma narrativa negativa sobre nós, ou uma narrativa que vai nos fazer nos odiar, que vai fazer amar os brancos e achar que eles não são inimigos, eles são bonzinhos, fofinhos, sabe? Tipo o ratinho do filme O Que Será de Nós. Eu adoro filme de criança. E aí no filme O Que Será de Nós, o cara diz assim: ah, é só um ratinho fofo. O ratinho pega ele, dá uma surra, faz miséria, porque o ratinho é branco. O ratinho é branco e o cara achando que o ratinho era fofo, inofensivo, e o ratinho dá uma surra nele. A gente tem que parar de achar que o branco é bonzinho, fofo, amigo, sabe? Ele pode ser o melhor que ele for. Ele fique lá e a gente fica cá com os nossos. Entendeu? Totalmente branca e negativa. Pois é. Os membros da Nação do Islã colocavam os filhos na escola da nação, que aprendiam conteúdo formal, português não, que é inglês, né? Matemática, história, geografia, ciências, e aprendia o árabe, porque como a Nação do Islã, eles aprendiam o árabe porque a língua é importante para se ter identidade. Se vocês forem lá na minha página da Quilombo Longa, da Escola Quilombo Longa, vocês vão ver que um dos atendimentos é a aula de língua Yorubá e Quimbundo. Yorubá, porque meu filho é de terreiro, sabe muito, né? E a gente vou fazer isso de uma forma didática para ensinar para os meninos. E eu comprei 2 livros de Quimbundo, tô aprendendo, inclusive o nome da escola é Quimbundo, né? Quilombo Longa significa cidade do aprender, cidade do ensino, que é em Quimbundo. E aí a gente vai ensinar uma língua, porque é importante para a identidade falar a nossa língua. Então a Nação do Islã, eu fico assim feliz, porque eu nem sabia isso e eu já tinha isso comigo, que os meus alunos precisavam aprender língua africana há muito tempo, porque o projeto da Quilombo Longa é velho. Só que era uma visão mais integracionista, mas eu já tinha essa visão de que os meninos precisavam aprender uma língua africana, porque nós somos pretos. E nós usamos uma língua que não é nossa, que é a língua do colonizador, né? Então esses meninos da comunidade da Nação do Islã estudavam na escola da Nação do Islã. Por que isso é importante? Porque se essa criança tá ali aprendendo uma coisa e vai para uma escola de branco ou para uma escola pública que tem um currículo branco, ela vai aprender um monte de branquice e vai ficar confusa. A gente precisa controlar a educação dos nossos, sabe? Então a Nação do Islã também tinha esse papel de dar educação formal, e não era só cultura, não era só os valores que ensinava também coisas para a vida que estava relacionada com as áreas do conhecimento, né, de línguas, de matemática, de história, de geografia e tudo, né? Minha mão tá coçando, tomara que seja dinheiro. E tinha também uma ala militar, né? Tinha uma ala da Nação do Islã que aprendeu autodefesa, que era aquele povo que ia para frente da luta mesmo quando algum irmão era violentado. Tem aquele episódio onde um irmão é espancado pela polícia e junta os irmãos todos e vão para frente da delegacia, com Malcolm na liderança. Se a gente juntar, fizer organizações pretas e não aprender a nos defender, nós seremos massacrados. Olha a história de Tulsa, a Wall Street negra, que era um bairro negro super próspero, tinha tudo que precisava ter. Tomara, viu? Ô, minha irmã, que seja axé, que esse dinheiro sai, que eu tô numa ansiedade que você não faz nem ideia, né? Para poder pagar as dívidas e ter autonomia e terminar as coisas do projeto. Que assim seja. Manda, pai, manda, Xangô. E aí, minha filha, menina, o negócio saiu.
Mas, sim, de Tulsa. O que acontece é que Tulsa era um bairro próspero, mas os brancos se juntaram, foi lá, botou fogo em tudo, matou gente pra caramba. Eu já procurei um documentário sobre isso, ainda não achei. Tem um pequeno no canal Oxum e tem 2 minisséries na HBO, que fala um pouco sobre o massacre de Tulsa. Love Lovecraft Country. Lovecraft Country. E a outra série... Ai, gente, eu esqueci o nome, porque eu não sou muito ligada em série. Mas é uma série... Poxa, esqueci. Isso aqui são 2 séries da HBO que falam sobre o massacre de Tulsa. Depois eu vou tentar me lembrar e vou colocar aqui. E aí é para vocês entenderem que a gente precisa se organizar, mas a gente precisa se organizar também com a autodefesa. A gente tem que aprender a se defender. A gente precisa ter essa ala nas nossas organizações, que vão ser aqueles que vão dar cara para bater, que vão lá dar rasteira, que vão lá dar murro, sabe? Tem que ter, porque eles não vão aceitar que a gente, sabe, seja autônomo. Deixa eu ver aqui a hora, viu? Porque eu tenho tanta coisa para falar ainda e falta 15 minutos para as 9. E eu acho que hoje eu vou passar do horário. Sabe? Porque é muita coisa para falar. Sabe? Porque eu quis introduzir falando de Malcolm, agora falando da Organização da Nação do Islã. E aí agora eu vou falar daquilo que realmente a gente se propôs a falar no título da live, que é a diferença entre o nacionalismo preto e a supremacia branca. Porque quando a gente começa a ter um movimento preto autônomo, as pessoas começam a criticar a gente, né? Ah, tá, Vinícius. É isso aí. Ó, esse movimento da Nação do Islã começou a dar medo nos brancos e começaram a rotular a Nação do Islã. Primeiro começou com esse episódio deles indo na delegacia com Malcolm na frente. Se eu não soubesse, tinha me ferrado desde Erei. Os brancos vinham crescer pra cima de mim e eu meti a porrada mesmo. É isso mesmo, vai ter que colocar o nome da escola ao contrário, pois pra gente fica, não tem como. Desde pequeno entendi que tinha que aprender a me defender, é isso mesmo. E a gente tem que ensinar isso às crianças. Eu já ensinei isso ao meu. Não tem como, porque aqui vai ser uma sala de aula, Alice. Sabe? Então os alunos vão ter que ver do jeito certo. E vocês já sabem que quilombo longa mesmo, pronto. Não vai morrer por causa disso, não. Sabe? E aí Malcolm disse lá pro delegado que aquela ruma de homem que estava na frente da delegacia só ia sair quando o irmão soubesse que o irmão estava bem e ele fosse atendido. Aí conseguiu colocar o irmão no hospital e eles não saíram de lá. E aí Malcolm disse que quem vai tirar sou eu. E aí Malcolm chegou do lado de fora e só levantou a mão e mandou o povo se dispersar. E aquela galera toda se dispersou depois que Malcolm fez um sinal com a mão. E aí eles começaram a entender que era poder demais para um homem só. E começaram a ter medo. E aí começou na mídia branca, porque olha como eu falei sobre controlar a informação. A mídia branca começou a rotular a Nação do Islã como racismo de preto. Não é isso que a gente ouve? Que nós somos racistas reversos, que nós somos iguais a eles, que nós somos interracistas, né? Que nós somos mais racistas do que os brancos. A gente ouve isso o tempo todo. Então, a Nação do Islã começou a meter medo nos brancos de uma forma que eles começaram a fazer uma narrativa, porque eles se preocupam com a opinião pública. Então, a narrativa que eles colocaram foi de que os pretos estavam criando um movimento de racismo contra os brancos. Por quê? Porque a Nação do Islã queria separação, porque a Nação do Islã queria autonomia, autossuficiência, não queria a mão do branco, porque a Nação do Islã não aceitava que o branco se intrometesse, porque a Nação do Islã chamava o branco de diabo, entendeu? De causador do inferno que os negros viviam, e não é mentira. Ele começou a dizer, a mídia começou a dizer que o ódio que o branco semeou criou ódio, um movimento de ódio com os pretos. Então eles começaram a dizer que os pretos estavam fazendo um movimento de ódio, o mesmo que dizem da gente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Teve um amigo que eu gostava tanto do Rio de Janeiro,
uma bicha que eu amava, aí ele me bloqueou, eu não entendi nada. Eu fui no meu outro perfil e disse, por que você me bloqueou? E ele disse, eu senti umas gotículas de ódio no seu discurso. Aí eu disse, é sério que você sentiu ódio no meu discurso? Quem vai te bloquear agora sou eu. Aí eu bloqueei ele no outro perfil. Porque o meu discurso, o discurso da Nação do Islã, o discurso de Garvey não é um discurso de ódio. Porque o nosso ódio não atinge o branco, não fere o branco, não mata o branco, não humilha o branco. O nosso discurso é um discurso de amor ao nosso povo. Sabe? A gente não tá nem aí pra eles. A gente quer viver com os nossos. Então, eles não aceitam isso. Sabe? Gotículas de ódio. Parece uma receita, né? Um pouquinho aqui de sal, umas gotículas de ódio. Ai, meu Deus! Eu tô muito demais. Vadia demais hoje. Tô muito engraçada. Aí, os negros integracionistas começaram a chamar o movimento de extremista. Qual a diferença? Continuamos com a mesma situação, com esses pretos da Casa Grande, né? Dizendo que nós somos extremistas, radicais. Isso é elogio. Eu adoro quando me chamam assim. Sou extremista, sou radical, porque se a gente não radicalizar a luta, a gente vai ficar o tempo inteiro girando em círculo em torno do umbigo do branco. Sabe? Então eu tô certo, é isso. Ai, Marcos, você me ama, que bom, obrigado, sabe? E aí, o que acontece é que os brancos, gente, vamos entender agora por que eles fazem isso. Sabe quantas vezes eu já ouvi em comentários as pessoas dizer assim pra mim: você tá igualzinha a Hitler. Hitler começou assim, com esse negócio de supremacia, sabe? Vocês são iguaizinhos e tal. E Garvey é chamado até hoje de Hitler negro. Ai, obrigado, Paula. É chamado até hoje de Hitler negro. Porque o problema não é que a gente... a supremacia branca, o movimento de Hitler não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, sabe? Porque a questão é, o branco, ele não aceita perder o domínio sobre nossas vidas. Ele não admite que a gente não dependa mais deles para construir nossas casas, para nos alimentar, para ter nossas escolas, para ter nossos negócios, para pegar o nosso dinheiro, porque a gente gasta muito com empresa branca. Então eles não aceitam não ter o privilégio de fetichizar os nossos corpos, sabe? De olhar para uma preta e dizer, olha que rabo, eu quero essa mulher para mim, sabe? Desde a época de Malcolm quando era trapaceiro, ele cooptava dentro da comunidade mulheres pretas para agradar branco, sabe? E aí o que acontece é que a gente ouve o tempo todo as pessoas dizerem isso pra gente, que a gente é extremista, radical, faz discurso de ódio, é interracista, racista reverso e Hitler. Porque eles não admitem, querem se meter no que é nosso. É isso, eles não admitem não poder dar pitaco no que é nosso. Eles não admitem que a gente não queira casar com eles, que a gente não fique apaixonada por eles. Que a gente se ame tanto, que chame eles de feio. Porque, vou lhe dizer, quando eu penso que eu já achei branco bonito, eu digo, que desgraça foi que eu vi que isso era bonito. Esse povo sem boca, sabe? Essa boca linda, enorme, gente, pelo amor de Deus, boca é tudo. Minha boca é imensa, linda. Então, eles não admitem isso, sabe? Que a gente tem orgulho de si, que a gente tem autonomia financeira, que a gente não dependa de trabalhar para eles, sabe? Eles não aceitam não nos controlar. Exatamente. Ou controlamos ou matamos. Eles não admitem não nos controlar. Eles não admitem que a gente saia de ganhar aquela desgraça daquele salário mínimo e vá ser dono do próprio negócio. Sabe? Eles não admitem que a gente não peça a eles, que a gente não vá mais lavar o banheiro deles. Eles não aceitam. Eles têm raiva disso,
sabe? Então, o problema tá aí. Por isso que eles chamam a gente de racista reverso e essas coisas todas. Então, se Garvey foi chamado de Hitler, eu estou extremamente orgulhosa de ser chamada de Hitler também. Pode chamar. Até porque, eu até coloquei assim, qualquer levante preto de separação com brancos é chamado de segregacionista, racista e que somos iguais aos opressores. E aí eu vou pontuando, né? Não coma essa pilha. Supremacia negra é movimento de orgulho e autonomia. E não de domínio. A gente não quer dominar ninguém. Peraí. Que aí os comentários tá vindo. Ixi, vocês hoje estão ratados. Vamos lá. Jamais, minha mãe sempre ensinou que beleza tinha um preto. Cresci assim. Que bom. Querem que estejamos sobre seu jugo sempre, é isso. Necessidade ancestral de protagonismo. Agora eles começam com um discurso de antirracismo só para se aproveitar. Antirracismo de... rola. Não vou falar alto não, porque eu tô muito devassa hoje. Tô muito vadia hoje. Então o nosso movimento de supremacia negra não é de domínio, é de orgulho, é de autonomia. É sobre, como disse Cedon Romber comigo numa conversa, exclusividade, porque nós somos um povo tão foda, nós somos um povo tão bom. Malcolm fala sobre isso. Como é que pode poucos brancos dominar, tanto preto? Como é que pode um povo que quando a gente estava criando coisas incríveis no mundo, eles ainda não sabiam nem que a Terra não era plana? Sabe? Você escutou, né, Arnaldo? Eu adoro falar isso. Então, como é que pode um povo que não tinha nem higiene, não sabia fazer porra nenhuma, não tinha autonomia nenhuma, e nós já éramos um povo que estávamos construindo pirâmide, que já sabíamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, que tínhamos coisas incríveis já criadas, sabe? E a gente se deixar dominar por eles, é porque a gente não sabe. Então o nosso movimento é esse, para saber, para aprender, para ter orgulho do que nós somos, sabe? Para sair debaixo do pé deles. Porque os pretos que estão debaixo do pé deles, sabe quando você vê um preto dizer que quer morar em Brotas, que não aceita um frizz no cabelo, que tem que passar uma chapinha, que tem que andar de afropate, agora tem esse movimento de afropate, é ridículo, daquelas mulheres que andam emulando mulher branca, sabe? É porque essas pessoas não conhecem a grandeza, a grandiosidade do que é ser africano. E o nosso movimento de supremacia negra é isso. É a gente entender a grandiosidade do que nós somos. O quanto nós somos importantes, bonitos, inteligentes, capazes, sabe? A gente precisa saber disso. É amar apenas os nossos, parar de ficar, realizei meu sonho, casei com um branco, tá amarrado, sabe? Em nome de Xangô. Eu quero casar com um preto, quanto mais retinto ele for, mais eu quero, sabe? Adoro. E aí, eles não admitem isso, que a gente deixe de amar eles. A gente tem que casar com eles, sabe? Eu já vi, você vê isso no grupo de preto. Eu adoro os negros. Isso é fetiche puro, né? Porque o homem preto, o homem branco, fetichiza a mulher negra, ou por causa do tamanho do rabo, ou porque diz que é quente. A mulher branca fetichiza o homem negro, porque diz que tem um pau grande, porque é viril. Tudo isso é fetiche, sabe? Não tem nada de amor. Somos um povo forte. Porque esse movimento também é de resolver nossos próprios problemas. A gente não precisar deles, sabe? Repare que eles criam esse processo de desigualdade e aí, quando chega a época de eleição, eles aparecem no nosso QG não, que QG é coisa de branco, no nosso terreiro, e aí reboca a casa de um, dá uma migalha para outro, e aí a gente fica na mão deles. Sabe? É por isso que eles querem que continue assim. Eles não vão aceitar que uma comunidade como a minha, que eles vêm de 2 em 2 anos, seja autônoma. Não precise mais deles. Que quando eles chegam, não, vaza,
que aqui a gente não precisa de vocês, não. Ah, vamos criar uma praça, já tem praça. Ah, vamos criar uma academia, a gente já tem academia comunitária. Ah, vamos dar alimento, a gente já tem horta comunitária, a gente cria bicho, é tudo nosso aqui. Ah, vou criar uma escola, a gente já tem escola também. Ai, que delícia! Não precisar mais deles, é sobre isso. A nossa supremacia é sobre isso. Nós cuidarmos daquilo que é nosso. E ter uma nação, uma bandeira, elementos nacionais para se orgulhar. Essa bandeira maravilhosa, sabe? Um espaço geográfico lindíssimo, riquíssimo, tão rico que até hoje a Europa explora para poder viver. Que a Europa não seria nada sem explorar o continente africano. Lendo a escritora Beatriz Nascimento, só me lembrei de você. Que bom, eu amo Beatriz Nascimento. Tô doida para ler também, já vi vídeos dela. Mas eu também tô doida para ler. Tô esperando um dinheiro entrar aí para poder comprar mais uma leva de livros. Comprei alguns no final do ano, agora quero comprar mais. Não existe em nossa história precedente de fascismo. Deixa eu ver aqui. E esse movimento friamente calculado eles chamam de Ubuntu. Banalizam tudo que é nosso, é verdade. E a gente aqui não tem que aceitar, né? Nós não temos precedente de fascismo, de tentar dominar outras nações, de roubar, de matar e destruir outros povos. Essa característica é branca. Ah, pode mandar no privado, Thay. Eu quero, viu? O que eu não tiver, eu vou baixando. A gente precisa entender que esses precedentes de fascismo, de querer dominar outras nações, de roubar aquilo que é de outras nações, é deles. Os bandidos são eles que historicamente estão matando muita gente, inclusive mulheres e crianças, estão roubando coisas de outros povos. São eles, não somos nós, sabe? Quando alguém vier te chamar de Hitler, diga pra ele, você tá me chamando de Hitler porque gente genocida só tem no povo de vocês, os brancos. E até quando houve genocídio no continente africano, foi financiado por vocês e vocês é que estavam por trás, certo? O que nos caracteriza como africanos é a xenofilia, já eles é a xenofobia. Isso mesmo, Sabina. Agora a gente precisa controlar essa xenofilia. Porque a gente precisa parar de deixar eles entrarem nos nossos negócios, de abraçar essa galera. Essa galera não presta, sabe? A gente precisa ver isso. Então duas coisas que a gente precisa aprender hoje, que já era para ter acabado a live. Primeiro, faça o seu papel na libertação do seu povo. Não permita que os meninos não saibam. Quando você vê a história de Malcolm, você percebe que Malcolm é como aquele menino da sua comunidade, sabe? Que é cooptado pelo tráfico. Que é esse menino que percebe que ele não vai ser ninguém sendo zelador, trabalhando de atendente, sabe? Ele não vai ser ninguém, ele olha para aquilo ali, ele não vai ser ninguém ganhando salário mínimo. Quando ele acha salário mínimo. Então o que ele vai ser? Ele vai ser cooptado pelo crime para ganhar dinheiro fácil, sabe? Então a gente precisa olhar para esses meninos e dizer, é um Malcolm X, é um menino, é uma menina que precisa entender quem é, conhecer a sua história, ter conhecimento de si, se amar, se orgulhar tanto de ser quem é, que não queira ser isso, sabe? A gente precisa ter isso como prioridade, de levar luz, essa luz africana para quem não tem, de levar para os nossos o conhecimento que eles não têm, eles estão perdidos, sabe? E a segunda coisa que a gente precisa fazer é entender que o nosso movimento de autonomia, de nacionalismo preto, de panafricanismo, não tem nada a ver com a supremacia branca, que é genocida, que é fascista, que rouba, que mata, que destrói onde chega, sabe? Nós não temos esse precedente na nossa história. Os africanos, onde chegaram, que chegaram antes dos brancos, fizeram muita coisa boa.
deixaram muita coisa cultural boa na América do Sul, que a gente tem precedente de que eles vieram para aqui antes dos brancos, né? Leila, que bom te ver aqui, entendeu? Então a gente precisa que o nosso povo entenda isso. Nós não temos como ser racistas. Racismo é relação de poder, é privilégio, é de uma raça privilegiada sobre outra. Nós não temos esse privilégio. Nem a tal da Carol Conká, que tá cheia de dinheiro, que se vendeu pra Globo, consegue ter privilégio, porque ela tá até hoje sendo atacada, porque ela é preta. E brancos não passam por isso. Sim, Malcolm é aquele cara preto que tinha tudo para dar errado. Imagine quantos Malcolm o povo preto não perdeu. O povo preto não perdeu. Exatamente, 1 a cada 23 minutos. É isso. A gente precisa olhar para nossos irmãos, seja ele quem for, aquele que vende verdura, aquele que está no tráfico, aquele que está roubando. A gente precisa olhar para eles como um Malcolm que não pode se perder. O próprio Malcolm diz que ele olhou para a comunidade dele e ele viu que aquelas pessoas podiam ser qualquer coisa, podiam estar construindo coisas grandiosas, podiam estar inventando coisas. E essas pessoas estavam sendo cooptadas pelo crime, porque o branco é que faz isso. Ele falava a arte das Índias, que podia ter sido um bom matemático, porque o cara guardava qualquer número na cabeça. Eu não consigo fazer nem metade disso aí. Só do CPF mesmo. Ele conseguia fazer isso, ele podia ser um matemático, mas por que ele não foi? Porque não teve oportunidade. O branco não vai dar essa oportunidade, somos nós. Nós precisamos organizar as nossas coisas, dar oportunidade ao nosso povo de ser diferente, de crescer, de mostrar o seu valor, de criar uma nova proposta sobre si, né? É assim que Malcolm diz que os homens que mudaram a história é aqueles que mudaram a visão dos outros sobre si mesmo, né? E é isso que a gente precisa fazer. Acabou a live, não fiz ontem, mas hoje valeu a pena, passei do horário, nem sei que horas são. Passou do horário 6 minutos, mas foi bom, foi massa. Vocês participaram bastante, muita gente aqui hoje, gente que eu não tinha visto ainda, tô muito feliz. E amanhã a gente tem live de novo, né? Eu ainda não decidi o tema, mas amanhã a gente tá aqui de novo. E não esqueçam de curtir o Instagram e o Facebook da Quilombo Longa, viu? Fortalece aí, compartilha, comenta. Beijos pra vocês e até amanhã.